Olá, irmãos. Que bom falar com vocês de novo. Estes dias estava com uma certa dificuldade, nós nos vimos pouco lá na igreja, mas é um prazer falar com vocês, é uma honra muito grande falar para vocês, principalmente falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Eu quero passar para vocês hoje mais um dos ensinamentos daqueles que Cristo passou lá naquele famoso Sermão do Monte. E para isso eu vou fazer uma leitura, posteriormente faremos uma oração. Eu estou lendo para vocês em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixa que eu tire o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amém. Vamos orar, queridos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, com paz e alegria no coração, nos voltamos a Ti, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo nome, Senhor, com a explanação da Tua palavra, porque és Deus maravilhoso, és Deus grande, o único, verdadeiro Deus és Tu. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade e temos, Senhor, a alegria no coração em falar da Tua palavra, em falar das coisas celestiais. Nesta hora que nós temos lido, Senhor, esse texto da Tua palavra, eu peço a unção do Teu Espírito, ó Pai, não apenas sobre mim para falar, mas sobre toda a Tua igreja, todos aqueles que estão ao ouvir da minha voz. Pai Santo, a todos abençoa ricamente nesta hora, a todos, Senhor, enche de alegria e paz, e a todos, Senhor, preserva com saúde, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, repararam, obviamente, que o assunto é sobre julgamento. Um dos maiores problemas nas igrejas evangélicas, ao longo de muitos anos, tem sido os julgamentos que nós fazemos uns dos outros. E a palavra de Deus, quando lemos lá em 1 Coríntios 11, a respeito da Santa Ceia, quando Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios, sobre a Santa Ceia, ele disse que nós devemos nos julgar a nós mesmos. Esse não é apenas um direito, esse é um dever que nós temos. Nos julgar a nós mesmos. Ele ainda diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não sofreríamos o julgamento. O julgamento sobre os mesmos assuntos que nós teremos que nos julgar, que nós temos que julgar a nós mesmos.
Não é que não vamos passar pelo julgamento pelas nossas obras, não para a salvação, porque pela misericórdia de Deus e pela fé já somos salvos. Embora isso só se revele no dia do Senhor, quando Ele vier buscar a igreja. Mas pela fé somos salvos. Mas há um outro julgamento, que é por aquilo que fizemos, por aquilo que dissemos, por aquilo que praticamos, enfim. E isso redunda também em galardão. Mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje, que se inicia aqui no capítulo 7, versículo 1 de Mateus, é sobre o ato de julgar os outros. Esses dias nós temos falado sobre alguns ensinamentos aqui que Jesus passou diretamente, porque aos apóstolos ele passou julgamentos pelo Espírito, ensinamentos pelo Espírito. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2, que ele passou aos apóstolos ensinamentos pelo seu Espírito. Mas aqui ele está ensinando pessoalmente e ao vivo, vamos dizer assim, ao vivo e a cores, por assim dizer, quando ele se assentou na encosta do monte, começou a ensinar os seus discípulos, logo a seguir a multidão foi chegando perto dele, foi se acomodando perto dele, e os ensinamentos são para todos, obviamente. Mas esse hábito de julgar os outros, irmãos, tem maltratado muitas pessoas, tem destruído lares, tem destruído igrejas, congregações principalmente. Aliás, isso é um hábito generalizado na face da terra. E ele começa dizendo assim no versículo 1, preste muita atenção: não julguem para que vocês não sejam julgados. Olha que coisa interessante. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Veja bem, ele está dando uma dica para nós não nos atrevermos a julgar os nossos semelhantes, porque isso redunda em julgamento para nós também. Quando Jesus falou isso, nesse versículo 1 aqui, eu me lembro logo de Jó e os seus amigos, como os amigos dele julgaram certas coisas, disseram certas coisas em julgamento a Jó. Não teria você pecado? Não teria acontecido isso? Os irmãos estão compreendendo? Então, esse não julguem para que vocês não sejam julgados, traz muito a lembrança isso. O versículo 2 diz assim: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Veja que coisa interessante. Que ele começa dizendo, não julguem para não ser julgados, e depois, como que ele já sabia, claro, que nós iríamos ser julgados, ele diz, com a medida com que medirem, serão medidos. Então, nós ficamos julgando os outros, mas o nosso julgamento, o critério do nosso julgamento, vai ser usado contra nós também. E não é apenas quando Jesus nos julgar, não. É ainda aqui na terra. Os critérios que usamos também são usados contra nós. Então, veja bem, os mesmos motivos, ou seja, as mesmas medidas com que julgamos no devido tempo, haverá contra nós julgamento igual. No devido tempo, ao longo da vida. Hoje parece assim que nós estamos numa posição melhor e podemos até julgar alguém que está numa posiçãozinha inferior,
Mas amanhã terá alguém acima de nós também nos julgando. Então é um critério, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Se amamos o próximo como a nós mesmos, veja bem, um dos princípios é esse. Eu não quero para o meu próximo aquilo que eu não desejaria para mim. Então vou parar de julgar. Eu vejo alguma coisa errada, eu oro pela pessoa. Se for algo que dependa de um conselho amigo, uma palavra simples, a gente resolve, é no diálogo. O versículo 3 diz assim: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Versículo 3. Preste atenção à diferença das palavras. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. É uma pergunta que Jesus está fazendo. Você já reparou que há uma diferença entre um cisco e uma trave? Um cisco é uma coisa pequenininha, efêmera. Mas uma trave já é uma lasca de madeira, já é uma peça maior. E as pessoas que se atrevem a reparar um cisco na vida do seu irmão, essas pessoas na realidade já têm uma trave na sua própria vida. Olha como Jesus coloca a coisa de uma forma bem inteligente, vamos dizer assim. Significa que o meu erro, que os meus defeitos provavelmente sejam maiores ou piores do que aqueles que eu estou julgando. Porque cisco, repito, uma coisinha efêmera, pequena, um grãozinho de areia, sei lá, uma coisinha qualquer, um fio que passa no vento e entra no olho. Mas trave não, trave já é uma coisa maior. E Jesus dá a entender que aquele que se atreve a fazer julgamentos alheios, ele tem uma trave, enquanto que o que ele está julgando às vezes é só um cisco. Podem compreender isso? E aí vem o versículo 4 que diz: ou, como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Certa feita, numa comissão de visitas, uma pessoa queria ir na comissão de visitas no hospital. Não me lembro se era no hospital ou se a pessoa estava doente em casa, não me lembro. E essa pessoa que queria ir também estava doente. E eu disse: minha irmã, você não pode ir, filha. Você está dodói também, você está precisando de ajuda. Fique em casa. Ora por aquela pessoa que você quer visitar, mas não vai para lá. Porque aí são dois doentes juntos. Os irmãos estão compreendendo? Como é que você vai tirar uma falhazinha na vida do teu irmão, do teu semelhante, se você tem uma falha maior? Não é uma coisa coerente, não é uma coisa lógica. Tem outras maneiras de se tratar a coisa. Podem compreender isso? Então, o crente, ao procurar os erros nos outros, para os julgar, obviamente, estão mostrando que o seu erro é bem maior. E repare nisso, continua a diferença. Você que está errando, você está com uma trave no olho. Isso aqui é uma colocação para você entender. É uma forma, como se diz, uma forma demonstrativa. O assunto, de repente, não tem nada a ver com o olho, é um assunto da vida da pessoa, é um erro cometido qualquer, um comportamento qualquer. Mas a verdade é que se você está apelando para o julgamento, você realmente já está com um erro maior que o outro. E aí vem uma coisa também interessante. Quando diz, ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho, você está
lidando com aquela pessoa que infelizmente tem muitas, a maioria até no seio da própria família. Porque não é, quando não é na própria família, ou não é uma relação social mais íntima, vamos dizer assim, de empregado-patrão, ou de sócio com sócio. Veja bem, isso dá muito a entender que a pessoa que está julgando é daquelas pessoas que gosta de julgar, condenar e executar. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Essa frase forte já está dizendo que quem peca, a coisa é ruim. O castigo é pesado. Não é? Na lei, você sabe, quem erra, quem infringe a lei, vai preso e vai para a cadeia, teoricamente falando, claro. Que deveria ser na prática, mas infelizmente é só teoricamente falando. Para uns, para outros não. Então veja bem, cuidado com esse comportamento. Isso acontece muito entre marido e mulher, isso acontece muito entre irmãos e irmãos. A pessoa julga, no seu julgamento já dita, já pensa no castigo, julga e quer fazer juízo já direto, e já começa a castigar o outro. Quer ver um exemplo? Ah, se você gritar, eu grito também. Por quê? Quando você diz isso e faz isso, você está mostrando que é igual ou pior que o outro. Ah, você me bateu, eu vou bater também. Não, não é isso que Jesus ensina. Ah, fulano não quis fazer isso, eu também não vou fazer aquilo. Veja, está errado. Amor não permite isso. Tem que haver respeito, consideração, no tempo oportuno, no momento oportuno, num diálogo, resolver a situação. Podem compreender? É muito difícil, mas é fácil de entender, vamos dizer assim. Versículo 5 diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A primeira colocação que eu quero que você perceba é como Cristo chama essas pessoas. Hipócrita. Os fariseus agiam muito assim. Pecavam à torta e à direita, mas nas aparências, nas coisas que os outros viam, eles tentavam fazer bonitinho e censuravam os outros. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você quer ver uma virtude do povo que ia apedrejar aquela mulher que levaram a Jesus? A mulher estava errada? Estava. Estava errada? Estava. Mas as pessoas que levaram a mulher a Jesus, que estavam fazendo algo que a lei permitia, a lei não obrigava a fazer isso, mas permitia que se fizesse, é que eram pessoas que não tinham amor ao próximo. E Jesus disse assim: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Sabe qual foi ali a virtude da parte do povo? Ninguém jogou pedra. Por quê? Porque todo mundo reconheceu que tinha os seus erros, os seus defeitos. Não é que tivessem feito o mesmo pecado dela, não. Mas eram pecadores. E é por isso que você não deve julgar. Porque na sua natureza carnal, você é igual ao outro. Você pode ter tido uma educação diferente, você pode ter um estudo que melhorou o seu conhecimento sobre alguma coisa. Enfim, você pode agir melhor naquele assunto, mas a vida não se constitui apenas de um assunto. A vida é uma soma de tudo.
Podem compreender isso? A vida não é uma coisinha só, a vida é tudo. Então temos que pensar antes de... Há coisas que merecem, aliás, não é merecem, é precisam de uma solução, mas é no diálogo, com amor e com respeito. Não é na ofensa, nem pagando mal com mal, é pagando bem com bem. Podem compreender isto? Isso é muito importante. Veja bem, quando ele diz hipócrita, está resumindo a condição moral e ética daquele que está julgando os outros. Sabe por quê? Por que ele é hipócrita? Porque ele não se julgou a si mesmo. Ele às vezes tem defeitos iguais ou piores do que aquele outro. Mas ele não se julga a si mesmo. Quando Paulo disse lá à igreja de Corinto, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós nos julgássemos e nos corrigíssemos, não seríamos corrigidos por outro. Amém, queridos? Podem compreender isso? E para finalizar, veja o versículo 6, o que diz. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos. Olha que situação. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem pérolas diante dos porcos. O que ele está dizendo aqui? Quem são os cães aqui? Os cães representam o mundo. São as pessoas sem Deus. Não é que eles sejam cachorros no sentido de animal, não. Aqui nessa colocação está se referindo ao mundo. Tem pessoas que vão julgar os seus irmãos em Cristo por critérios do mundo. Não faça isso. Não faça isso. Não dê ao mundo a oportunidade de julgar um irmão, uma irmã sua. É por isso que eu sou contra esses programas de rádio, que ficam lá discutindo se a pessoa está certa, se a pessoa está errada, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Isso é assunto, é aquele ditado velho que se diz, roupa suja se lava em casa. Assunto de igreja é resolvido na igreja, assunto do seu lar é resolvido no seu lar, assunto do trabalho é resolvido no trabalho. Temos que ter discernimento para não misturar essas coisas. Deus não se agrada disso. Quando você leva para a rádio um problema, um erro, um defeito, uma coisa qualquer de um cristão, você está botando o mundo todo que ouve aquela rádio para julgar esse cristão. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Podem compreender isto? Não que o assunto não deva ser resolvido, mas tem que ser entre as pessoas, os seus pastores, os irmãos e os irmãos, os parentes e os parentes. Não é levar para a rádio. Podem compreender isso? É muito importante. Não devemos usar os critérios do mundo, que neste caso aqui representa os cães, não é que os cães representem o mundo, não, é o mundo que representa os cães, para estabelecer critérios contra os nossos irmãos. Mas devemos levar os problemas ao Senhor. Aliás, lá no capítulo 8, versículos 15 e 17, diz isso. Versículo 6 diz assim, não deem aos cães o que é santo, porque o mundo que hoje vai julgar o outro, amanhã se volta contra você. Esse mundo amanhã se volta contra você. E diz ainda, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, porque estes que estão, os porcos aqui também representam os incrédulos, para que estes não os pisem com os seus pés, ou seja, as coisas boas, importantes da palavra de Deus. Eu já vi crente discutindo com o incrédulo e recitando versículo para o incrédulo. O incrédulo lá quer saber disso? Ele não crê em Deus, vai crer num versículo? Preste bem atenção. Não tem esse negócio não.
Há um problema qualquer, discute educadamente o que fazer, não tem que jogar pérolas aos porcos, porque o porco vai pisar naquela pérola sem dar valor nenhum, não serve nem para ele comer. Amém? E diz assim, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, ou seja, aqueles que são os cães para quem você deu coisas santas, voltando-se não estraçalhem vocês. Ou seja, o mundo, pelos critérios que você está usando, o mundo pode usá-los amanhã depois contra você, no caso. Não é para você, é contra você. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado com julgamentos. Cuidado com querer executar os julgamentos. Podem compreender? Não façam isso. Respeitem. Se não dá para viver uma vida íntima com um irmão em Cristo, trate-o com respeito, cumprimente-o, amém, Deus é bom, ore por ele, que ele amanhã pode mudar, né? Isso é muito importante. Aqui nos versículos 15 a 17, do capítulo 18 ainda aqui de Mateus, nós lemos uma coisa interessante que diz assim, no capítulo 18 de Mateus, versículos 15 a 17, diz assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. É uma conversa a dois. Chame a pessoa num cantinho, converse com amor, com respeito. Se ele ouvir, ou seja, se ele te atender, você ganhou o seu irmão. Amém? Não só o ajudou a não cometer mais aquele erro, como ganhou a amizade dele e o respeito dele, porque ele entendeu que você foi decente, educado com ele e, consequentemente, você já o perdoou. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Você pega uma pessoa, 2 pessoas sérias e tenha mais uma conversa educada, respeitosa, para chegarem a um consenso. Agora, se não chegarem a um consenso, então o versículo 17 diz, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Quando exponha o assunto à igreja, aí tem um critério que algumas denominações usam, da pessoa ter que ir lá na frente declarar o seu erro, tal e tal e tal, tal. Isso não é bíblico. Expor a igreja é expor a direção da igreja. É chamar o responsável, seja um bispo, seja um pastor, ou o líder do setor que você trabalha na igreja, podem compreender isso? Alguém que seja líder, alguém que tenha autoridade, peso suficiente para julgar isto aí. Leve à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Ou seja, ponha na cabeça que aquela pessoa não é cristã coisa nenhuma. E pronto, afaste-se. Você não precisa ficar julgando, você não precisa maltratar, você não precisa se vingar, você não precisa de nada disso. Simplesmente esqueça. Vocês podem compreender isso? Uma das virtudes que nós temos na nossa igreja é você poder chamar o pastor, primeiro põe o pastor ao par do assunto, e aquilo que o pastor te orientar, olha, chama para conversarmos os 3. Muitas vezes pessoas trazem problemas a mim, com relação às vezes até o cônjuge, ou um irmão em Cristo, mas se os dois são cristãos, é chamar para conversar. Não tem que expor a igreja. As pessoas confundem muito certas palavras. Quando a Bíblia diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros, é orar uns pelos outros, é pedir a Deus, Senhor, fulano está com um problema assim, assim, Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha, dá uma solução, liberta, conserta, perdoa, abençoa. Oração é para isso, irmãos, mas nada de julgamentos.
não julgue. Você tem um problema contra alguém na igreja? Tenha diálogo. Seu problema é contra o pastor? Converse com o pastor. Chame o pastor em particular, bata um papo decente com ele, ouça o que ele diz. Se não te convencer, você vai ter que procurar uma outra igreja, claro. Mas se ele puder te esclarecer e você puder compreender, olha quantas coisas aí são salvas, são solucionadas. Então, meus irmãos, não julgueis, ou não julguemos, eu me coloco nessa também, não julguemos para não ser julgados. Se você entende isso, ore agora comigo, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de estar falando à tua igreja, ao teu povo, mas mais do que isso, Senhor, obrigado pela unção do teu Espírito, sobre todos nós, sobre quem fala, sobre quem ouve, para que todos possamos compreender pelo Espírito aquilo que tu queres de nós. Esse é um critério, Senhor, importante para a igreja, de evitar julgamentos. Quantas coisas se evitam? Se evitam julgamentos, evita vingança, evita castigo, há conselho de vida através do perdão, para que pessoas não tomem ceia de forma indevida, porque precisamos estar limpos de coração para participar da ceia. Enfim, Senhor, trabalha no coração e na mente dos teus filhos, para que tudo seja solucionado a contento. Pai querido, abençoa a tua igreja com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade. Se há alguém enfermo na tua igreja, cura por misericórdia. E alguém que perdeu seus entes queridos, como a Fátima, como a Norma, como outros, a irmã Alcineia, como outras pessoas que perderam seus entes queridos, meu Pai, em nome de Jesus, conforta os seus corações, para que a tristeza não venha se alojar na vida de ninguém, até porque a morte faz parte da vida terrena. Salvo na vinda do teu Filho, quem estiver vivo será transformado. Pai Santo e bendito, eu te peço essas coisas e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E agora, Pai, que a graça do teu Filho Jesus, que o teu amor, a comunhão com o teu Santo Espírito e as suas doces e eternas consolações permaneçam nas nossas vidas, hoje e sempre, e que a igreja diga amém e amém.